Vamos então continuar com a nossa série de pregações. A ver se é hoje que terminamos. Eu vou tentar, mas não prometo. Então nós temos estado ao longo dos últimos meses com esta série intitulada Os 4 Fundamentos, ou os 4 Pilares Fundamentais do culto comunitário, do culto público. Ou seja, temos estado a falar sobre aquelas quatro elementos que não podem faltar sempre que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor nosso Deus. Então o primeiro foi a questão da oração, o segundo que nós falámos foi a questão da palavra, o terceiro que nós falámos foi os cânticos e agora, por último, estamos a falar nas ofertas. Já estamos a falar há algumas semanas sobre esta questão das ofertas, que eu compreendo que, como costumo dizer, eu compreendo que seja um tema sempre sensível, é sempre um tema complexo. E também, como eu expliquei aos irmãos desde o início, durante estes 5 anos que eu tenho estado aqui na igreja, eu até agora não tinha separado nenhum tempo para estar a falar sobre este assunto mais detalhadamente, mais aprofundadamente. E eu creio que é importante, é necessário e é edificante também isso. E não só, devido também à responsabilidade que eu tenho com a palavra de pregar toda a palavra. E então isto faz parte da palavra, eu tenho responsabilidade de pregar também sobre este assunto. Então, amados irmãos, nós, no caso, vamos começar por ler aquela passagem que também nos tem acompanhado na parte deste tema, que fica em Jó 34:19. Eu convidava aqueles que puderem e quiserem se colocar de pé neste momento, em ato de reverência à palavra do Senhor. Vamos também rapidamente, mais uma vez, em oração ao Senhor, agradecendo por este momento em particular, pela sua palavra, que não me lembrei de fazer antes, mas então vamos agradecer ao Senhor pelo acesso à sua palavra e conhecimento da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos o teu grande amor por nós, o facto de tu não nos teres deixado, Senhor, no reino das trevas, mas nos tens trazido para o reino da tua maravilhosa luz, Senhor Deus. E tu tens, ó Pai bendito, falado aos nossos corações através da tua palavra. E obrigado por termos a tua palavra na nossa mão, termos acesso a ela, Senhor, inclusive na nossa língua materna, Senhor Deus, para ler, compreender e ser auxiliados pelo teu Santo Espírito, Senhor, a compreender e a aplicar. Ó Pai bendito, também te agradecemos pelo privilégio deste culto que te estamos a prestar esta manhã. Sabemos, compreendemos e precisamos de crer que este culto é para ti, não é para nós, Senhor, não é para nos agradar, mas é sim para trazer um agrado ao teu coração. E clamamos então, pedimos que estejas a ser com todos e com cada um neste momento, que o nosso coração esteja focado em ti, a nossa mente possa estar em ti, Senhor Deus. E também pedimos que captures agora a nossa atenção para a exposição da tua palavra. Senhor Deus, que tudo o que aqui estamos a fazer seja de facto para a tua honra, para a tua glória, para o teu engrandecimento, conhecimento e avanço do teu reino. É isto então que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, dizendo amém. Vamos ler então a palavra do Senhor, Jó, capítulo 34, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor e iremos então ler todos juntos. Aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras das suas mãos. Então podem sentar. Esta é apenas esta passagem que nós iremos ler, neste caso, juntos. Então, como se lembram, há 2 semanas atrás, creio, nós então começámos por falar sobre uma crítica também à teologia da pobreza. Como tinha falado também sobre fiz uma crítica à teologia da prosperidade e agora também faço uma crítica à teologia da pobreza. Teologia da pobreza, ou seja, que porque alguém é mais pobre financeiramente, isso é sinónimo de que ela é muito mais espiritual do que alguém que tem posses, por exemplo. Tal como existe o contraste errado de que supostamente porque alguém é rico, não é porque um cristão é rico, é porque ele é muito mais espiritual do que quem é pobre, existe também a má compreensão, a má ideia de que alguém
que é cristão e é pobre, então é muito mais espiritual do que os outros que têm posses, não é? Então, ambos são errados, ambos não são corretos segundo as Sagradas Escrituras. E como eu comecei por dizer, eu na semana passada falei, comecei por dizer em elencar que a pobreza, por exemplo, alguém estar a passar por um quadro realmente de pobreza, pode sim ser sinónimo, por exemplo, de más escolhas. Mesmo sendo um cristão, pode estar num quadro de pobreza por más escolhas que fez no seu passado, más decisões ou maus contextos, ok? Por exemplo, comecei por falar sobre o contexto nacional, no sentido de que, por exemplo, como falámos, o marido de Noemi, ou seja, o sogro de Ruth, o povo de Israel começou a passar por necessidades, o povo estava a enfrentar seca, então eles estavam a enfrentar um quadro de pobreza, foram para Moab, não é, para a terra de Moab, e lá voltaram a enfrentar também problemas, inclusive o marido de Noemi e o esposo de Ruth e o esposo de Orfa, os três morreram, os três homens da casa morreram e elas ainda ficaram piores do que estavam, inclusive, eventualmente, ou do que esta família estava lá no seio de Israel. Então pode ser por um contexto nacional que um povo enfrenta, não é? O país, se é um país pobre, é natural que as pessoas, mesmo os cristãos, se encontrem num quadro de pobreza por causa daquilo que o país em si enfrenta. Depois também falámos sobre a questão de escolhas financeiras. Por exemplo, o facto de muitas vezes as pessoas, cristãos inclusive, buscarem viver acima do seu padrão social, se endividarem, fazerem negócios arriscados, gananciosos, por cometerem evasão fiscal, não é? Por fugir aos impostos. Isso pode catalisar que a pessoa depois enfrente um quadro de pobreza, um quadro de dificuldade financeira por causa dessas escolhas que também fez no passado. E então, agora chegámos a dois pontos que não tinha falado ainda, neste caso assim, relacionado com escolhas e com contextos, que pode ser também, eu creio que isto pode ser um bocado também ambíguo em comparação aos outros, que é uma repercussão de decisões erradas do seu passado. Ou seja, alguém que tenha enfrentado vícios no passado, alguém que tenha enfrentado delinquência, não é? Que tenha sido um delinquente e tenha ido parar à prisão, por exemplo, ou esteja na prisão, por exemplo, por crimes que cometeu, ou mesmo a pessoa não tenha estudos porque abandonou a escola muito cedo. Tudo isso vai condicionar um bocadinho também depois, muitas vezes, as oportunidades até de trabalho que a pessoa tenha, não é? Se eu tivesse no passado cometido a atitude de, por exemplo, tatuar a minha testa e a minha cara, depois as minhas oportunidades de trabalho vão ser limitadas por causa de exatamente daquilo que eu escolhi fazer. Por isso, não é? Ou colocar aqui uma lagrimazinha, que é típico dos assassinos, não é? Colocar aqui uma lagrimazinha aqui no canto do olho. Logo quem me fosse atender para uma entrevista de trabalho já ia começar assim a ponderar onde é que este camarada veio, porque realmente são coisas que têm associações, não é? E novamente eu próprio estou a condicionar aquilo que é até o mercado de trabalho, como até usei o exemplo assim abstrato e exagerado de eu tatuar as pupilas dos olhos, como há pessoas que neste momento fazem. Então eu já estou a condicionar o mercado de trabalho que me vai ficar acessível. Inclusive, eu não sei se citei, mas esse foi, eu lembro-me de, creio que foi há 2 ou 3 semanas atrás, eu estava a ver isso, eu comentei sim, eu lembro de ter comentado aos irmãos, era uma matéria a dizer que era uma moça, coitadinha, era viciada em fazer tatuagens e então ela não conseguia arranjar trabalho. Se vocês vissem a moça, era completamente, era a cara toda, era assim, vinha por aqui, descia pelo pescoço, ela estava literalmente, tipo uma carpetezinha, e ela disse que depois não conseguia arranjar trabalho. Mas pronto, nós não podemos obrigar as pessoas a receberem alguém que tem uma aparência que vai sempre ser um bocadinho assim, fora do normal e vai ser até desconfortável, dependendo até do trabalho. Eu não sei se colocaria como educadora de infância, por exemplo, mas a pessoa está a condicionar, por causa das suas atitudes, das suas decisões, está a condicionar depois as oportunidades que ela faz, não é? Era a mesma coisa se, não é? Eu não posso, por exemplo, decidir, estou a falar de decisão, não posso decidir amputar o pé e depois querer ser o campeão internacional de triatlo.
Eu estou a condicionar exatamente aquilo que são as minhas oportunidades. Então, e nós encontramos, não só nas Sagradas Escrituras, mas nós conseguimos encontrar histórias de superação, não é? Histórias de, exatamente, de pessoas que tinham vidas todas erradas e agora o Senhor transformou a sua vida, mas ainda assim há muitos aspectos que condicionam depois a sua forma de estar, digamos assim, as oportunidades que ela vai ter. Eu não me lembro agora do nome do pastor em causa, mas ele é um pastor contemporâneo, ele é relativamente jovem também, está acho que na faixa dos 30 e muitos, 40 e poucos, e ele, creio que ele é um ex, digamos assim, traficante, pertenceu a quadrilhas e tudo mais, e ele tem várias tatuagens visíveis nas mãos e no pescoço e creio na cara e tudo. Não é qualquer igreja que aceita um pastor assim sequer a pregar no púlpito, por exemplo. Não é qualquer pessoa que aceita, não é, estar numa igreja nesse contexto. Então, já está condicionado de alguma forma também às suas oportunidades devido às escolhas que ele fez no passado. Ou alguém que exatamente que esteja na prisão, até se tenha convertido na prisão, mas não vai sair, porque já cometeu o crime, já está a pagar justamente pelos crimes que ele cometeu, e há pessoas que estão no corredor da morte e que são nossos irmãos na fé, e eles têm a consciência. Eu matei, eu fiz, agora eu sei para onde é que eu vou, mas eu estou a pagar por aquilo que eu cometi. Então, naturalmente, nós não podemos escamotear ou achar que as nossas atitudes não tenham as suas consequências, mesmo aquilo que nós fazemos antes da nossa conversão. Quanto mais depois da nossa conversão, há coisas que condicionam a nossa vida. E por último também, desculpem, até comentando em relação a esse caso, obrigado Lucas, podemos falar no caso ou melhor, ler a passagem que queria eu dizer, de Provérbios 6, 9 e 11. Nós, na quarta-feira em particular, costumamos estudar o livro do Provérbios. Nas nossas reuniões de oração, já passámos por este provérbio. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11, está a falar um bocado de repercussões de decisões, e diz assim: preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Então, se a pessoa é um bocadinho malandra, também é normal passar por dificuldades financeiras. Né? Se a pessoa não gosta de trabalhar, mesmo o cristão ainda luta com esse tipo de pecado, e não quer trabalhar, nós lemos até o próprio apóstolo Paulo a falar sobre aqueles irmãos que, não, Jesus vai voltar, então a gente despede-se, vende as propriedades e vamos ficar à espera. E Paulo diz, quem não trabalhar, que não coma. Não quer trabalhar, não coma. Tão simples quanto isso. Quer viver à custa dos outros, pronto, não coma, deixe de comer. Ficamos assim, claro que isto é exatamente a dizer, claro que a pessoa tem que trabalhar, porque a pessoa precisa de comer. Não quer dizer que agora a gente vai cozer a boca da pessoa, vai meter a pessoa forçadamente em jejum não intermitente, mas até que a morte nos separe, mas até que a pessoa comece a trabalhar. Claro que não é isso, mas é exatamente uma chamada de atenção para a necessidade, e isto que nós precisamos de compreender, biblicamente, a nossa necessidade, responsabilidade e honradez do trabalho. O trabalho é uma coisa honrosa. Biblicamente é algo honroso, é algo correto. O trabalho não é consequência do pecado ter entrado no mundo. Adão já tinha sido colocado no jardim, Adão já tinha dado nome aos animais, Adão já estava lá para lavrar o jardim. O que foi acrescentado com a queda foi a dificuldade no trabalho. A história do suor do rosto, da terra que não tinha ervas daninhas, agora ia dar ervas daninhas, agora ia ser difícil. O trabalho agora ia ser difícil. Da mesma forma como a questão de... É engraçado nós lermos que as dores do parto foram aumentadas. Mas nunca, que é engraçado a gente pensar, será que a mulher até não poderia até passar por dores de parto mesmo num ambiente em que estava tudo ok? E então até para nós percebermos que até nem tudo o que dói é mau por si, não é? Muitas vezes há o provérbio popular, o que arde cura. Em Portugal existe esse provérbio popular, o que arde cura. Isto era acima de tudo quando as nossas mães, quando a gente fazia aqueles arranhões assim na perna e taca-lhe logo o álcool para cima, nem era água oxigenada. Ou na versão brasileira era o mertiolate, não era? O mertiolate no Brasil é que é
não é o espanta tudo e o faz homens, não é? Então era o mertiolate que se usava lá no Brasil e que aquilo ardia bastante, mas existe muitas vezes essa, ou melhor, nós precisamos de perceber que novamente nem tudo em que envolve esforço ou dor ou sacrifício é mau. Não é? Muitas vezes a gente vai sim ficar cansados, bem cansados do nosso trabalho, mas há honra no nosso trabalho, há honra em sermos pessoas que buscam ser produtivas, que buscam ser ativas, que buscam exatamente ser abençoadoras. Não há como nós abençoarmos ninguém sem algum tipo de esforço, sem no mínimo sairmos da nossa zona do conforto, sem abrirmos a nossa boca, sem estendermos o nosso braço, sem metermos a mão no nosso bolso. Não há como a gente não abençoar os outros se não houver uma ação da nossa parte que envolve sempre algum grau de esforço, de persistência, de ação. E por último, e que também não é menos importante, a questão de opções políticas. As nossas opções políticas vão condicionar também, muitas vezes, a nossa prosperidade ou falta dela. Colocar o coração, por exemplo, colocar o nosso coração, que é enganoso, à frente do que a Bíblia ensina, vai naturalmente prejudicar aquilo que vai ser as consequências para nós e para a nossa nação. Ou mesmo aquela ideia que nós temos lá na própria Bíblia, que eu temo que inclusive no país onde eu vivo muitos cristãos façam, que é vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Com o balançar assim de alguns tipos de auxílios e de benesses, as pessoas negociam muitas vezes os seus valores em prol de mas vai aumentar o salário mínimo. Mas disse que vai dar subsídio. E depois tudo o resto está tudo errado. Moralmente falando pode estar tudo... mas vai dar benefícios. Mas vai agora, vai matar a fome aos pobres. Eles gostam muito dos pobres. Gostam tanto de pobres que sempre que estão no governo multiplicam os pobres. Então... isso tem um impacto, claro. Tem um impacto, claro, e nós vemos isso mesmo os reformadores falavam muito e advertiam muito também em relação a isso, e a própria Bíblia adverte em relação a isso. Por exemplo, se nós lermos Provérbios 29, do versículo 1 e 2, lá no finalzinho do livro dos Provérbios. Provérbios 29, versículo 1 e 2. Diz assim: quem persiste no erro, depois de repreendido várias vezes, será destruído de repente sem que haja cura. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E muitas vezes, nos nossos contextos, é o próprio povo que coloca lá o ímpio para que a gente gema. Somos nós, muitas vezes, que colocamos lá o ímpio para que a gente gema. E gema não é de ovo, é de gemer, de doer, de custar. Então temos que ter essa consciência também que as opções políticas nossas e do povo em que a gente estiver vão condicionar muitas vezes a nossa prosperidade ou a falta dela, não é? Nós podemos citar aqueles casos mais gritantes, tipo Venezuela, não é? Coreia do Norte. Ainda que Coreia do Norte não foi bem uma decisão, mas foi algo promovido por pessoas do povo. Mesmo a China e tudo mais, foram revoluções que colocaram lá os ditadores e agora o povo geme. E de que forma? Não é? E, nomeadamente, nós precisamos de ter essa consciência exatamente quando também vamos tomar as nossas decisões políticas. Mas então, muitos cristãos da Bíblia e da história da Igreja tiveram sim vidas tranquilas e até abastadas financeiramente falando. E não careceram de bens materiais e foram, por sua vez, fontes de bênção para o reino. E aí está o diferencial. A grande diferença logo está até da nossa forma de lidar, como temos estado a falar, da nossa forma de lidar com finanças, com dinheiro. É exatamente de onde está o nosso coração. O que é que está em primeiro lugar na nossa vida? Qual é que é o maior desejo que está em nós? O que é que nos diz em Mateus 6:21? Eu acho que não é novidade para ninguém, pelo menos se esteve no culto na última meia hora. Eu creio que não é novidade aquilo que nos diz Mateus 6:21. Então, Mateus 6:21 diz: para onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se Deus é o teu maior tesouro, não é? Aí está o teu coração está em Deus. Agora, se é o carro, a casa, a televisão, o curso, não é? O diploma, o ser o senhor engenheiro, o senhor doutor, assim, se isso é onde está o nosso coração, não é? Esse é que é o nosso tesouro e só estamos a contar com aquilo e focados naquilo.
E novamente, esse é o diferencial de nós não termos posses ou termos posses, e o Senhor ser o nosso maior tesouro e aí sermos ricos no Senhor, ou não termos posses, ou sermos posses e sermos completamente miseráveis porque não está o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E novamente, seja ricos, seja pobres, podem ser completamente ricos no Senhor ou completamente miseráveis no Senhor. Honestamente, a maior parte das pessoas que eu conheço que têm o seu coração nas riquezas não são propriamente pessoas abastadas financeiramente falando. Por isso não é um problema de carteira, é um problema de coração. É um problema de onde está o nosso coração. E novamente, nós lembramos que no seio do próprio povo de Israel havia um bocadinho essa má concepção. Eles ainda tinham muito aquela ideia, não, ser rico é porque Deus está a abençoar aquele camarada para ele ser rico. E depois temos o caso do jovem rico, não é? Que tinha o seu coração nas riquezas. E depois os discípulos ficaram assim, então para aí. Se nem os ricos que são tão abençoados, como nós achávamos que eram tão abençoados, se conseguem salvar a si próprios, quem é que se salva? E depois aí é que Deus diz para Deus, não é? Jesus Cristo diz, para Deus nada é impossível, para o homem é impossível. Seja rico, seja pobre. É impossível que a gente se salve. Eu me salvo a mim próprio. Não é? Por isso é que todos precisamos que outros nos salvem. Por isso é que nós cremos em outro que fez tudo para nos salvar. Seja rico, seja pobre. O Evangelho é igual para todos. Não muda em nada. Não muda nenhuma vírgula. O Evangelho que se prega ao rico ou o Evangelho que se prega ao pobre é que todos, como falávamos, somos miseráveis diante de Deus. Todos merecemos a condenação eterna diante de Deus. Mas Deus amou-nos de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. Para que nós, ao crermos nele e na sua obra completa, não precisamos de nem sequer ter medo da morte, mas ter sim a certeza da vida eterna. Isto serve para todos e não muda. E como estávamos a falar, e eu comecei a dizer, e lembro-me de ter introduzido isto também, dado só assim um toque, mas agora para aprofundar um pouco, Jesus não era pobre para os padrões da sua época. Não sei se vocês tinham essa consciência, eu creio que não estou aqui a dizer nada de chocante, mas Jesus não era pobre em relação ao padrão da sua época. E vocês vão dizer, pronto, está aí, eu sabia que ele era um desses pastores da prosperidade, sabe? Só era ali, com a capa bem tapada, a fazer de conta, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde isto ia descambar. Mas não, calma, vamos ter calma e vamos... Percebam o que é que eu quero dizer. Claro que ele era infinitamente pobre em comparação para a riqueza da glória em que ele gozava no céu antes de vir à terra. E isso sim, ele se fez pobre nesse sentido. Ele que era completamente rico, digamos assim, rico em glória, majestade e incomparável majestade e bênção, e ele veio se tornar um de nós. Logo aí ele podia ser o mais rico e próspero financeiramente da terra, que já era super pobre em comparação à riqueza que ele gozava no céu. Isso não há dúvida. Mas Jesus também não era rico em relação aos padrões da sua época. Porque também não era essa a sua missão, não era esse o seu foco, nem era esse o caminho que ele estava a percorrer. Por isso é que ele nasceu numa casa humilde. A sua família era de classe média, digamos assim. Era uma família comum. E é engraçado, não sei se vocês têm a consciência, que Jesus não nasceu, digamos assim, num curral. Nós às vezes temos a ideia que ele nasceu num curral, mas Jesus não nasceu num curral. Era normal, nas casas daquela altura, eles tinham um quarto dentro da casa, onde, por sua vez, eles colocavam os animais para dentro, para que eles não ficassem ao frio durante a noite, não passassem mal durante a noite. E até o quarto ficava relativamente até mais aquecido. E eles estavam ali não havendo um lugar nos quartos normais, eles só tinham aquele quarto onde também estavam, digamos assim, os animais, para ceder para que eles ali ficassem. Estava relativamente até aquecido, graças a Deus, aquecimento central na vaquinha e no burrinho e tudo mais, mas foi naquele contexto que ele nasceu. Não era um curral, digamos assim, com cocozinhos e coisas assim, não era bem esse o contexto em que ele estava ali, por causa da ideia que ele foi colocado, não é, na manjedoura, não é? Ele foi colocado, sim, onde os animais se podiam alimentar naquele momento, mas não era onde eles estavam, digamos assim, o resto do dia, não era uma pocilga, digamos assim, era onde estavam os animais. Isso era comum também naquela altura. Era um quarto, como eu disse, que tinha ligação com o resto
resto da casa. Isso era comum naquela altura. Mas como eu estava a dizer, ele não era também rico em relação aos padrões da sua época, mas então nasceu, como disse, numa família humilde e não num palácio. Mas, por exemplo, vocês lembram-se os presentes que ele recebeu no seu nascimento? Ouro, incenso e mirra eram coisas até caríssimas, não é? Caríssimas, preciosíssimas para aquela altura. Então aquilo até assegurou até uma muito maior até estabilidade financeira para a sua família durante um bom tempo, porque eram coisas caríssimas e eram coisas que eram dadas a reis. Era quando nascia um rei, quando nascia o filho do rei, é que se dava este tipo de presentes. E estes sábios que vieram, não é, do Oriente, muito provavelmente aqui desta região aqui da Turquia e tudo mais, estes sábios que vieram aqui, eles sabiam que estavam a ser guiados por Deus para irem adorar o rei dos reis. E eles estavam à procura do rei, não é, dos judeus, onde é que está o rei que nasceu, que nós estamos a seguir a estrela que nos está a levar onde nasceu o rei. Temos que ir ver onde é que ele está. E novamente, são 3 presentes, não quer dizer que foram 3 pessoas que trouxeram. Deviam ser muitos mais, na realidade. Deviam ser uma caravanazinha de vários sábios que vinham entregar e trouxeram-lhes estes 3 presentes que eram os típicos presentes que se davam, como eu disse, a reis. Depois, por sua vez, nós lembramos que ele, triste e pesarosamente, ele recebeu uma coroa de espinhos e não uma coroa de pedras preciosas naquele momento. Mas tem neste momento colocada sobre a sua cabeça uma coroa de valor incalculável. E por sua vez ele não adquiriu propriedades terrenas também. Jesus não investiu em adquirir propriedades terrenas, pois ele veio com um foco específico para resgatar aquilo que se havia perdido. Eu peço desculpa, mas tu não és uma raridade, ou em ti tu não és muito precioso, não és mais raro que o puro ouro de Ofir. Mas Deus te amou de tal maneira que enviou o seu filho, o seu único filho a quem ele tanto ama, para te resgatar para si, para te tornar também, além de salvo, limpo, aceitável na sua presença, e também seu filho. E isso não tem valor, isso não tem preço, é de preço incalculável. Foi como ainda há bocado, creio que ouviram a Sara a orar a dizer que nós não somos preciosos, mas Deus fez de nós preciosos. Nós, não é, foi pago um alto preço por nós. Então nós que não éramos em nós mesmos preciosos, fomos apreciados, digamos assim, por Deus. Fomos tornados preciosos, achados preciosos, agora na presença de Deus. E sim, agora sim, em Deus temos valor. E depois lembramos, por exemplo, que, não sei se vocês repararam nesta realidade, mas mulheres abastadas e de alta sociedade também sustentavam o ministério de Jesus. Isto está em Lucas 8. Lucas 8, 1 a 3, nos relata essa realidade. Neste caso, creio que faz sentido ler, para não parecer que é simplesmente algo que eu estou aqui a dizer. Então, Lucas 8, 1 e 2, nos diz: depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada de Madalena, da qual haviam saído 7 demónios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com os seus bens. Então, ele também era, por sua vez, durante o seu ministério terreno, em que ele não podia estar a trabalhar em outras coisas ao mesmo tempo que estava a exercer o seu ministério, ele era sustentado por pessoas com posses, por sua vez. E depois também lembramos que as roupas de Jesus foram sorteadas na sua crucificação pelos soldados romanos. Se ele fosse uma pessoa pobre, completamente pobre, as roupas deles não iam ter valor nenhum. Para que é que iam ir ao ponto deles até jogaram sortes para tentar ficar com a roupa, digamos assim, de Jesus? É um detalhe, mas é um detalhe interessante da gente relembrar, não é? Se ele fosse, digamos, não é esse a ideia que às vezes nós temos, que era o pobretanas lá do sítio, que era tipo a pessoa mais pobre dentre os pobres que lá haviam. Para que é que os soldados romanos iam até lançar sortes para ver quem é que ficava com a roupa de Jesus? Mas, por exemplo, em momento algum também nós lembramos, ou devemos ter essa consciência, que em momento algum ele sofreu rejeição ou qualquer comentário foi feito quanto à sua pobreza.
E nunca foi esse o foco de alguém se afastar dele ou alguém dizer, não ouçam a ele porque ele é um pobre, não tem nada. Nunca, em lado nenhum na Bíblia, faz essa referência que ele era, digamos assim, alguém, não é? Pobre, digamos assim. E novamente, às vezes nós temos essa dicotomia na nossa cabeça. Ou se é rico ou se é pobre. Não é? Às vezes existe essa concepção. E na Bíblia, a Bíblia não retrata as coisas desta forma, não fala só em ricos e pobres. Aliás, rico é alguém que é destacado pela sua riqueza e pobre está destacado pela sua pobreza. Mas há tudo, digamos assim, um fosso de gente, que é a maior parte das pessoas, que estão aqui no intermédio, que eu diria que a maior parte de nós se encaixa. Nós podemos não ser ricos, digamos assim, mas também não somos pobres. Não é? Não andamos a passar necessidades, obrigatoriamente, como, infelizmente, várias pessoas neste mundo e também neste país passam. Por exemplo, nós lembramos também, gostava de referir, alguns irmãos que devido à graça que o Senhor lhes distribuiu também em riquezas, irmãos que foram usados pelo Senhor para o avanço da sua obra. Por exemplo, não sei se os irmãos já ouviram falar no chamado Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf era um irmão que vivia na região daquilo que outrora era a Morávia. Creio que agora, eu não consigo agora precisar, não me lembro em concreto onde é que fica agora a Morávia, mas fica ali, mais ali para os lados da Suíça, por aí, Suíça e esses países dessa região. Mas essa região da Morávia, não é? Este conde, que era um conde que se converteu ao Senhor, ele era um conde bem abastado, tinha terras e tudo mais, ele literalmente fez uma comunidade, estabeleceu ali uma comunidade de irmãos convertidos que até vieram fugidos, muitos deles, da perseguição, e foram viver naquela comunidade, e ele sustentava todas aquelas pessoas que viviam ali naquela comunidade de cristãos. E não só isso, mas foram às dezenas ou centenas de missionários que saíram dessa comunidade de pessoas e foram pelo mundo fora pregar o Evangelho. Houve irmãos, inclusive, dessa comunidade que se venderam como escravos para irem para sítios onde havia escravos e pregar o Evangelho a escravos. Para vocês terem a noção de como as pessoas daquela comunidade amavam tanto a obra do Senhor. E foi nessa comunidade, na comunidade dos morávios, que existiu a célebre reunião de oração que durou 100 anos ininterruptamente. Não sei se vocês sabiam deste detalhe, que não é nada pequeno, e é único na história. Nessa comunidade, eles durante 100 anos ininterruptamente, havia sempre uma família na capela da comunidade que estava a orar. Todos os dias. Durante os dias todos. Então eles iam revezando, tipo 24 horas, havia sempre alguma família a orar na capela daquele lugar. É uma coisa assim, uma pessoa fica assim a pensar, espera aí, que gente é essa? Que gente é essa? E novamente foi um irmão abastado, que era conde, que sustentou grande parte daquilo, e não só isso, pois eles eram meio que, tentavam ser meio que autossustentáveis ali, mas novamente, com o objetivo de ir. Com o objetivo de ir e de enviar. Então ele sustentou o envio de muitos missionários e muitos saíram dali, exato, com a chamada missionária, como eu disse, para pregar pelo mundo, inclusive até escravos, inclusive. Por exemplo, outro caso bem particular aqui para esta igreja foram os irmãos que ajudaram a custear a nossa propriedade, não é? Cerca de 90 e qualquer coisa por cento dos fundos para nós termos adquirido esta propriedade vieram de irmãos de fora da igreja, que enviaram ofertas, não é? Pessoas à volta do mundo, inclusive, não é? Os irmãos nos Estados Unidos que mandaram a maior parte dessa oferta, exatamente para que a igreja pudesse comprar esta propriedade. Não foi obrigatoriamente algo que foi com o grãozinho de grão em grão, mas houve uma fatia principal que veio de fora. Então, se não houvesse irmãos abastados que sentissem exatamente que o Senhor tocava no seu coração para abençoarem, terem abençoado esta igreja, nós ainda não tínhamos possivelmente a nossa propriedade. Não podíamos estar com este conforto, por sua vez. Então, ainda que até muitas vezes vários pensamentos políticos e ou até religiosos queiram criar uma divisão e conflito entre ricos e pobres, o Senhor é Senhor de todos eles. E a igreja sempre tem ou vai lidar com todos eles. E sempre terá de todos eles. Mas não só isso. Não existem só pobres, como eu disse.
e ricos. Existe também todos aqueles que estão no meio. Ricos e pobres são os dois polos, como eu disse, dos extremos, mas é possível nem ser uma coisa, nem ser outra. Era aí que Jesus se encontrava. A família de Jesus era uma das famílias até relativamente importantes, historicamente falando, porque o seu pai tinha uma profissão digna, de carpinteiro, com a qual sustentou a sua casa, além de que Maria, de ter tido com Maria vários filhos e filhas. Creio que isto também não é choque ou admiração ou novidade para ninguém, acho eu, o facto de que José e Maria tiveram vários mais filhos e filhas, e isso também era naquela altura até sinónimo de riqueza, porque não só a pessoa tinha que ter dinheiro para sustentar, como também ao ter vários filhos ia ter mão de obra, digamos assim, na casa, para haver mais sustento para a casa. E isto nós podemos tirar a limpo em Mateus 13. Se nós abrirmos Mateus 13, 55 e 56, podemos tirar isso a limpo, exatamente, e reler aqui como Jesus teve, sim, mais irmãos e irmãs, vários até. Então, Mateus 13, 55 ao 56, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe veio tudo isto? Então, eles conheciam a família dele, não é? Sabiam quem era o pai, não é? Inclusive, o pai era conhecido por ser o carpinteiro, então não devia ser um carpinteiro qualquer. E, por sua vez, eles sabiam. Jesus tinha pelo menos mais 4 irmãos e número que a gente não sabe de quantas irmãs. Então, até era uma família relativamente grande. E, novamente, em momento algum, aqui há desdém, porque ele era um pobre, digamos assim, um pobretanas, mas simplesmente porque eles conheciam, eles conheciam quem era, digamos assim, o pai, conheciam a mãe e sabiam que, em teoria, não eram nenhum sacerdotes ou algo assim do género, não era. Então, de onde é que lhe tinha vindo? Não é? De onde é que lhe tinha vindo tudo isto? Não é? De ele dizer que, na realidade, ele era Deus em carne, não é? Ele era Deus em forma de homem. E então, por sua vez, nós encontramos também na Bíblia aquilo que nos diz o sábio Agur. Em Provérbios 30, versículo 7 a 9, é um provérbio muito interessante, que fala exatamente sobre, muitas vezes, aquilo que no geral a gente deveria buscar, aquilo que a gente deveria almejar. Então, Provérbios capítulo 30, versículo 7 ao 9 diz: peço-te que não me negues 2 coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, eu não venha a furtar, a roubar, não é? E profane o nome de Deus. Estão a perceberem que, inclusive, este sábio está aqui a dizer que nem um polo, nem o outro polo, nem um extremo, nem o outro extremo. Eu não quero nem ser rico e também não quero ser pobre. Dá-me só o suficiente a cada dia, que eu não tenha falta do pão de cada dia. E é interessante que depois o Senhor Jesus ensina-nos a orar da mesma forma. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A cada dia irmos à comunhão com o Senhor e pedirmos pelo pão de cada dia. Então, quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, ou assim, nós somos do Senhor. E toda a nossa vida está nas suas mãos e não é sustentada pela incerteza das riquezas. Porque é exatamente, lembramos isso, que nos ensina a palavra do Senhor. Lembra aos ricos deste mundo que não confiem na incerteza das riquezas, nem aos pobres acharem que a solução de todos os seus problemas está nas riquezas. Os 2 polos são errados. Tanto sermos abastados e não querermos saber de Deus e confiarmos sim nas nossas posses como motivo da nossa segurança e de alegria e satisfação,
ou buscarmos, tentarmos ter nessas coisas isso, ou exatamente na nossa pobreza, ou sermos pobres e acharmos, realmente, se eu tivesse dinheiro, tudo isto estava resolvido. Tudo isto acabava de uma vez por todas. Se eu ganhasse a lotaria, isto estava resolvido. Eu desafio-vos a vocês fazerem essa pesquisa de quantas pessoas que ganharam a lotaria, quem é que neste momento é que sequer é rico. Nem estou a dizer que é muito rico, só rico. Ou que não está, por exemplo, em estado miserável, ou pior, morto. Infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas que ganham lotarias, assim, ganham os primeiros prémios das lotarias e que saem, por exemplo, de um estado social assim bem pobre, em pouco tempo estão de volta ao mesmo extrato social. Em pouco tempo. Porque não é o dinheiro que resolve, se a pessoa até não souber manejar. Lembramos até na parábola dos talentos que o Senhor foi distribuindo a cada um conforme a sua capacidade. E muitos de nós, infelizmente, não sabem lidar com dinheiro. E muitos de nós, tendo muito dinheiro, ia ser ruína para nós próprios. E por isso é que isso acontece, que muita gente, ou melhor, a maioria das pessoas que ganham as lotarias, em pouco tempo depois, estão igual ou pior do que estavam originalmente. Por isso também não está na solução a gente jogar na lotaria, achar, se eu ganhar a lotaria, a minha vida fica resolvida de uma vez por todas. Se o meu coração continuar a não estar no Senhor e se não tiver a capacitação para, de facto, viver conforme a sua vontade. Então, sim, por último, podemos já entrar em reta final e assim terminamos. Por último, o que é que nós podemos então concluir com este último ponto desta série de pregações? Então, a riqueza, ponto número 1, de conclusão. A riqueza e a pobreza são mencionadas na Bíblia. Nem sempre a pobreza é sinónimo de ruína, ou castigo, ou punição, mas a riqueza também não é sinónimo intrínseco de bênção do Senhor, ok? Nem ser pobre é sinónimo logo que a pessoa fez alguma ou é infiel, e também ser rico, novamente, não é sinónimo de que a pessoa é certinho, é correto e é um bom cristão, ok? Nenhuma das coisas é assim sinónimo. Depois, ponto número 2. Existe uma necessidade e mandato bíblico de que contribuamos para a obra do Senhor. Ou seja, volto a repetir, recapitulando, existe a necessidade e existe o mandato bíblico de que nós contribuamos para a obra do Senhor. E de qual maneira é que a Bíblia manda a gente contribuir com a obra do Senhor? Com alegria. Ok? Nós somos chamados, a Bíblia nos ensina que nós devemos contribuir com alegria. Somos chamados a quando ofertamos, a quando separamos uma fatia da nossa fazenda, da nossa riqueza, daquilo que o Senhor nos traz à nossa mão, para nós separarmos e ofertarmos ao Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, somos chamados a fazê-lo não com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria. Mas eu gostava de colocar um asterisco nesta situação. Qual é que é o asterisco que eu gostava de colocar? Quando a Bíblia nos desafia a ofertar com alegria, não quer dizer que quando a gente não está alegre que não vai ofertar. Ok? Porque muitas vezes, infelizmente já ouvi muitas vezes essa desculpa. E eu diria que isso eu diria que não é desculpa de mau pagador, é desculpa de mau ofertador. A Bíblia manda a gente ofertar com alegria. Não tenho alegria, não vou ofertar. É assim, se nós pensarmos, quando são 4 da manhã e a criança começa a chorar lá no outro lado da casa, a mãe não se vai levantar ou o pai não se vai levantar para atender à criança? Não é obrigatoriamente por alegria, não vai ser com alegria que a gente vai levantar da cama e vai atender à criança. Mas é porque é por amor. Mesmo quando falta alegria. Nós somos chamados a ser com as nossas crianças, a ser benignos para com elas, a sustentá-los e a aturá-los muitas vezes, mesmo quando a gente não está a saltar e a pular de alegria. Ai, que a parentalidade é tão fofinho. Há aquelas vezes que apetece atirar pela janela. Se a vocês não apetecem, parabéns, vocês são mais santos do que eu. Ou que a minha esposa. Mas mesmo quando falha, digamos assim, quando falta aquela alegria da parentalidade, continua a haver o amor.
continua a haver o compromisso. Eu continuo a ter um compromisso com o meu filho, mesmo quando falta a alegria de ser pai. Mas eu tenho um compromisso. Então eu continuo a ter um compromisso com a obra do Senhor, mesmo quando me faltar a alegria de ofertar. Mas o compromisso continua a manter. O compromisso mantém-se. As necessidades continuam a bater à porta. Não é por isso que a igreja para de receber contas para pagar, passa a expressão, ou de ter coisas para avançar, ou de termos, não é, coisas de manutenção para a gente fazer. E também, para ser sinceros, pasmem-se, eu também não vivo de ar e vento. Então, novamente, há necessidade sempre constante no seio da igreja, digamos assim. Novamente estávamos a falar um bocado das caixinhas, não é? Vamos a falar de um investimento que nós, como igreja, podemos facilmente fazer para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da palavra. Mas, novamente, se olhar e souber, faltam 25 euros, alguém há de dar os 2 euros que eu posso dar, não é? Basta eu dar 2 euros e mais 11 pessoas darem 2 euros, tadã! Já viram? Eu só dei 2 euros e as caixas apareceram para a gente poder ofertar. Então, novamente, Deus não exige de nós, não pressiona nenhum de nós a fazer nada que vá além das suas capacidades. Então, isso leva-nos à continuação, exatamente, proporcional. É o segundo ponto, a segunda forma. Primeira, dar com alegria. Segundo, dar proporcionalmente. O que é isto, proporcionalmente? Ou de forma proporcional. É de acordo com as posses de cada um. Mais do que a gente começar a fazer porcentagens e não sei quê, e raízes quadradas quando chega a altura da gente ofertar, é exatamente nós pensarmos o quanto Deus nos quer usar para o avanço do seu reino. O quanto é que eu posso contribuir para o avanço do reino do Senhor Deus. E novamente lembrando, onde está o meu tesouro, está também o meu coração. E novamente isso também vai refletir na forma de eu ofertar. Particularmente, pessoalmente, enquanto eu não mudei a minha forma de pensar em relação a isso, eu tinha muita dificuldade em ofertar também. Eu tinha muita dificuldade em chegar logo ali ao início do mês e dizer, não, esta é a parte que eu vou separar, que é do Senhor. Eu não mexo, não tenho direito a mexer nisto. Isto é do Senhor. Mas não foi logo desde a minha conversão. Eu demorei anos até que amadureci nesta questão. Até que eu percebi, por exemplo, quando eu estava a ir para o seminário e os irmãos da minha igreja local eram fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas e ainda tinham feito um compromisso de me sustentar no seminário. Então não era dos dízimos e das ofertas da igreja que ia sair. Eram irmãos que tinham feito o propósito de que iam cada um dar uma quantia para que eu tivesse a estudar no seminário e que eu tivesse o que ter no bolso para qualquer imprevisto e para as minhas viagens e para a minha manutenção. E eu pensei, caramba, aquelas pessoas são fiéis no dízimo, nas ofertas, e ainda me estão a sustentar aqui no seminário. Como é que eu agora vou dizer, eu vou ter a cara de pau e dizer, eu não posso? Claro que posso, basta eu querer. E foi assim, bastou eu querer e comecei. E a partir daí comecei a ser fiel também ao Senhor dessa forma. Então eu precisei de crescer também nessa área. Porventura, algum dos irmãos também precisa de amadurecer nesta área. É uma área com que ainda luta em relação a isto. Então, novamente, como eu estava aqui a dizer, é de acordo com as posses de cada um. Novamente, o Senhor exige mais de pessoas como o Conde de Zinzerdorf, não é? Que tinha realmente muitas posses. Deus exige mais e, novamente, estamos a olhar para alguém que não meramente era dizimista. Ele percebeu que, como ainda mais Deus o tinha abençoado tanto, que ele podia exatamente abençoar muitas pessoas que estavam à volta dele. E como ele, existe o caso do irmão Colgate, existe muitos outros casos de pessoas exatamente que perceberam essa questão, a questão fulcral que é a mordomia cristã. Exatamente, lembramos que somos mordomos das riquezas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Depois, ponto número 3 em relação à forma de dar. Então, com alegria, de forma proporcional. E terceiro, lembramos também que muitas vezes é assim de forma sacrificial. Ok? Sacrificial, o que é que eu quero dizer com sacrificial? É exatamente, muitas vezes, nós somos chamados, sim, a fazer prova do Senhor. E a gente a fazer prova do Senhor e a darmos exatamente aquilo que nós queremos exatamente que compete ao Senhor, que confiamos que compete ao Senhor, mesmo quando isso nos custa, digamos assim. Mesmo quando isso é difícil para nós. Posso falar de 2 casos nesse sentido. Um é o célebre caso da viúva pobre.
Como eu já chamei a atenção, nós às vezes olhamos para o caso da viúva pobre ao contrário. E pensamos ao contrário. Quando Jesus, que é engraçado, Jesus foi sentar ao pé da caixa das ofertas e ficou a ver, e ficou nele. Eu não faço isso. Jesus foi sentar ao pé da caixa das ofertas e ficou a ver o que é que cada um depositava. E depois chamou a atenção ao facto da viúva pobre tinha ofertado mais do que todos os outros. E ficaram assim, mas como assim a viúva? É uma viúva, ou seja, já era alguém que naquele tempo não havia sequer segurança social. Se ela não tivesse filhos, ela ia ser realmente alguém bem pobre, porque não tinha marido e não tinha filhos para a sustentarem, ela vivia literalmente de esmolas. Ela viveria literalmente da benevolência das pessoas à sua volta. Então, estamos a falar novamente, diz que é viúva, ou seja, está desamparada, não tem uma fonte de rendimento certa, não tem condições de sustento assim contínuo, e depois era pobre. Era viúva e era pobre. E depois Jesus chama a atenção que ela deu mais do que todos. Mas espera aí, deu mais do que todos e só deu 2 moedinhas? Sim, deu mais do que todos. E Jesus clarifica, porque ela não deu uma parte do que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. E às vezes a gente fica, não, às vezes é utilizada a viúva pobre para, olha, nem que o irmão dê 2 moedinhas, não há problema, porque Deus conhece o seu coração. E Deus conhece o coração. Eu conheço o coração, muitas vezes, como eu muitas vezes fui, que é egoísta. E que não quer confiar no Senhor. E por isso a gente prefere só dar 2 moedinhas. Mas o que nos conta o relato é exatamente que ela decidiu entregar tudo. Novamente, nós não somos dessas igrejas que andam aí a fazer campanhas de entregar tudo. Não é nada disso, irmãos. Não percebam mal o que eu estou a dizer. Não é nada disso. Nada disso. É simplesmente para nós percebermos as coisas no seu determinado contexto e percebermos exatamente que nós somos chamados também a ser fiéis ao Senhor, mesmo quando as coisas nos custam. E espero que não aconteça aquilo que infelizmente já aconteceu comigo, de receber o subsídio de férias e ficava, caramba, que agora vou ter que dar este bolo enorme também para o dízimo. Ou seja, eu tinha acabado de receber o subsídio de férias. Caramba, subsídio de férias, 2 salários no mesmo mês, e depois, caramba, mas agora o meu dízimo vai ser isto tudo. Então, estão a pensar, o problema é o coração. O problema era o meu coração. O problema é exatamente estar a pensar em, não, isto é meu, não vou dar isto. E exatamente de termos o nosso coração no sítio certo, e mesmo quando, como disse, quando custa. Em 1 de Crónicas, diz-nos, 1 de Crónicas capítulo 21, é exatamente algo que eu gostava de ler em relação a isso, que é um caso de Davi. Isto aconteceu com Davi, isto fala-nos um bocadinho desta questão. Davi, então, 1 de Crónicas 21, 21, 1 de Crónicas 21, 21 a 26, nos diz assim: quando Davi se aproximava, Ornã olhou e o viu. Então, subindo da eira, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: vende-me o terreno da eira pelo valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga contra o povo. Ornã respondeu a Davi: toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço os bois para o sacrifício, o debulhador para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Tudo te ofereço. Mas o rei Davi disse a Ornã: não, quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Davi pagou a Ornã a quantia de 600 ciclos de ouro por aquele terreno. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas e invocou o Senhor, que lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. O que é que aqui está a falar? Recapitulando. Davi queria comprar um terreno para naquele terreno edificar um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor, adorar ali ao Senhor. O dono do terreno disse: olha Davi, nem precisas de me pagar. Eu dou-te o terreno, dou-te os bois para o sacrifício, dou-te a lenha e até te dou cereais para tu fazeres o sacrifício. E viram o que é que Davi fez? Não. Eu não vou dar nada ao Senhor que não me custe nada.
Eu não vou oferecer nada ao Senhor que não envolva eu abdicar de algo que é da minha parte. Então eu prefiro pagar pelo terreno, pagar pelas coisas e adorar ao Senhor com aquilo que o Senhor me abençoou. Estão a reparar como é interessante esta questão até do sacrifício de Davi dizer: eu não quero coisas de graça, digamos assim. De graça já o Senhor me abençoa, mas eu prefiro eu pagar e eu oferecer com aquilo que o Senhor me tem abençoado. Depois, então, com alegria, proporcional, sacrificial e regular, ok? Tal como a Bíblia nos manda não parar de congregar, uma parte fundamental é ofertar. Então, devemos também ofertar de forma regular. Tal como devemos congregar de forma regular, também de forma alegre, de forma proporcional, sacrificial, nós devemos também ofertar ao Senhor. E, por último, e não de forma alguma menos importante, colocando Deus em primeiro lugar. Deus não pode ter os restos da nossa parte. E isso implica, por exemplo, a nós termos cuidado a que horas é que a gente se vai deitar no sábado antes de virmos ao culto no domingo. Porque Deus não merece os restos da nossa parte. Ele merece o melhor da nossa parte. E como Ele merece o melhor da nossa parte, nós devemos ter cuidado no sábado à noite, não irmos dormir às tantas de madrugada, não é? E depois chegarmos aqui com umas grandes olheiras e depois, então vamos lá adorar ao Senhor, não é? Vamos lá, porque exatamente nós precisamos de estar acordados, precisamos de estar alerta, precisamos de estar nas nossas boas e perfeitas faculdades. Então, da mesma forma como o Senhor não merece os restos da nossa parte, nem do nosso tempo, nem do nosso estado de espírito, Ele também não merece os restos também da nossa fazenda, os restos das nossas posses, que é Ele que nos dá, não é? A questão da mordomia. O Senhor é que nos dá as nossas posses, então Ele também não deve ficar com o resto daquilo que é Ele já coloca na nossa mão. Isso leva-nos, por exemplo, a Provérbios 3, versículo 9. Provérbios 3, 9, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. As primícias são as primeiras coisas que se obtém. Então, nós devemos ter cuidado, exatamente, quando nós obtemos aquilo que o Senhor coloca na nossa mão, nós sermos logo de imediato fiéis a eles. E então, poderia ficar o questionamento: então, mas para que servem então as nossas ofertas? Para que é que servem, por exemplo, as nossas ofertas? Para que é que eu tenho esta responsabilidade com a igreja local, com esta igreja onde eu fui, para esta igreja onde eu vou? Por que é que eu tenho a responsabilidade de ofertar? Para que é há necessidade, não é? E não, por exemplo, porque é que eu não trago aqui umas galinhas e umas vacas ou umas coisas assim do género, umas travessas de cereais, uns tonéis de vinho? Por que é que a gente não faz desta forma, por exemplo? Então, para que servem as nossas ofertas? Ponto número 1, que nós também temos de ter a noção. Por exemplo, tivemos a bênção de ter a propriedade, agora temos que manter. A gente tem que manter esta propriedade. Por exemplo, nós ainda no verão andámos a pintar várias das paredes e tudo mais. E nós não conseguimos comprar tinta se não tivermos exatamente recursos, por exemplo, para isso. Depois, segundo aspecto, também o sustento pastoral. No caso, eu sou pastor a tempo integral nesta igreja e eu sou assalariado pela igreja. Se não houver ofertas, paciência. Não dá para ter ou o meu salário ou não dá para eu ficar aqui, digamos assim, porque existe também o envolvimento do sustento pastoral. E, novamente, no caso, não sou sozinho, tenho uma esposa e já tenho um filho. Oxalá que Deus me dê mais, mas nós não vivemos de ar e vento também, então existe essa questão. Depois, terceiro ponto, sustento missionário. É algo que nós, como igreja, deveríamos investir. E mais sobre isso, na próxima Assembleia, nós vamos falar. Nós, como igreja, precisamos de ter pelo menos um missionário que nós nos importamos com ele e que estamos financeiramente a investir com o sustento desse missionário. E estamos a acompanhar o que Deus também está a fazer através dele noutro lugar. Por exemplo, esse é um facto daquilo que nós arrecadamos. Depois, também, investimento na obra. Falamos das caixinhas, falamos de folhetos, falamos em, por exemplo, podermos ajudar pessoas carenciadas de forma momentânea. Então, nada dessas coisas nós podemos fazer sem recursos. E último, não é? Em tom também de sonharmos um bocadinho, não é? Multiplicação do nosso espaço.
não é? Nós começamos a olhar à nossa volta e a perceber, não há lugar para mais ninguém. Nós precisamos, inclusive, não é, já de abrir um espaço lá em cima para as pessoas que já não cabem aqui, caberem também aqui em cima, porque queremos poder receber todas as pessoas que nos visitarem, mas de facto o espaço começa a ficar pequeno. Então, se o espaço começa a ficar pequeno, o que é que a gente faz? Vamos fechar, ok, não cabe mais gente, fecha essa porta. Não. Temos que pensar, se calhar, que precisamos de um espaço maior. E nós não vamos ter um espaço maior se nós não arranjarmos os recursos para termos um espaço maior. Então, novamente, é com base naquilo que o Senhor coloca no nosso bolso e com o nosso envolvimento que faz a diferença. E uma coisa que nós ontem, já terminando, estávamos a falar na reunião até do Departamento da Comunicação, imaginemos que começámos a falar em ofertas na reunião do Departamento da Comunicação. É que estava a falar exatamente que nós precisamos de olhar à nossa volta e percebermos que não é lá a igreja. Somos nós que somos a igreja. Não é tipo, a igreja vai fazer não sei o quê, a igreja vai resolver, a igreja vai comprar umas caixas para a gente oferecer a pessoas na rua. Não, nós, igreja, vamos comprar as caixas para oferecer a pessoas na rua. Então eu preciso perceber que o meu investimento na obra vai ter logo repercussões, logo até diretas no meu conforto, no meu bem-estar, na possibilidade de eu trazer convidados, de eles estarem a ser atendidos e tudo mais. Então temos que pensar que somos igreja e nós todos fazemos parte daquilo que o Senhor está aqui a fazer neste lugar. Amém? Então depende de cada um de nós, depende daquilo, cada um de nós, não é? Eu, em primeiro lugar, tenho logo que dar o exemplo, exatamente com alegria, de forma proporcional, sacrificial, regular e colocar a Deus em primeiro lugar, ser o primeiro a dizer, eu amo a obra do Senhor e por isso eu oferto, e por isso eu sou constante no meu ofertar. E isso leva-nos depois, por sua vez, a relembrarmos que nós estamos a devolver um pouco das múltiplas bênçãos que o Senhor nos deu e nos dá.